Hi guys, how you been? Olá, meninos, meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão passando sétimo ano? Sétimo ano, hoje nós vamos trabalhar o bloco 4, tá? Então já peguem o bloco 4, já fiquem com ele em mãos, que nós vamos trabalhar ele. Não é este daqui, tá? É o outro. Já estou colocando nele. Então vocês peguem também o bloco 4 de vocês para a gente estudar juntos, tá? Bom, se tiver alguém que já fez, vamos aproveitar para assistir o vídeo para fazer correção, tá? Se não tem ninguém que não fez ainda, eu vou explicar para vocês, né? Nós vamos fazer juntos. Por isso é interessante que vocês já estejam com a atividade em mãos. Vai ficar bem mais fácil para vocês, tá ok? Turma, de sétimo ano. Então, qual que é a nossa aula de hoje? Na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre o past continuous tense. É um tempo verbal, tá? É assim como no português a gente tem o passado, a gente tem o presente, a gente tem o futuro. No inglês a gente também tem os tempos verbais. A gente tem o passado, a gente tem o presente, a gente tem o futuro também, tá? E quando a gente fala contínuos, são ações que continuam. Elas começaram, porém não terminaram. Então elas continuam, tá? Então past continuous tense é um passado contínuo, tá? Então podem anotar. Passado contínuo é o tempo verbal do passado contínuo. Bom, vocês já estudaram o verbo to be, né? Sabem que o passado do verbo to be é was e were. Aqui, ó. Passado é was e were, né? O presente é am, is e are. Vocês já estudaram também. Então, passado é was e were, que significa estava, era ou estava, né? Então, todas as vezes que a gente for trabalhar com past continuous, a gente vai ter que usar ou was ou were, mais o verbo principal acrescentado do ing, ok? Então, ó, não esqueçam mais uma vez. Toda vez que a gente for utilizar esse tempo verbal past continuous tense, a gente vai utilizar o sujeito, né? Mais o was ou were, depende do sujeito. Lembra, I was, né? He was, she was, you were, we were, they were, tá? Então, were eu uso para o plural e was eu uso para o singular, para eu, ele e ela, no singular, e para ele ou ela, coisas ou animais, né? Was. E no plural eu vou usar were, tá? We, you, they. Nós, vocês e eles, tá? Eu vou usar were, ok? Então, não esqueçam, no past continuous tense eu tenho que usar o was ou were mais o verbo acrescentado do ing na palavrinha. Então, eu preciso colocar o ing no final da palavrinha, porque senão não vai ser o tempo continuous, tá? Continuous, a ação ela continua. É igual no português, a gente não acrescenta NDO para dizer que a gente está escrevendo, que a gente está lendo, que a gente está pesquisando, né? No inglês a gente também precisa acrescentar, só que não é NDO, é ING, tá? Então, para ficar a palavra no verbo contínuo, ok? Então, olha, a gente tem exemplos aqui, ó. She was cooking all morning. Ela está ela estava, não é está, tá? Past é passado, né? Então, was e were é passado. She was cooking all morning. Ela estava cozinhando toda manhã. Ela estava, ó, ela estava cozinhando, tá? Cooking. Observe que acrescentou aqui o ing no final da palavrinha, o verbo cook. Cook é cozinhar, tá? Então, acrescentou ing, ficou cozinhando, né? Próximo. Na negativa. Na negativa a gente ainda tem que acrescentar um not ainda antes do verbo principal, tá? Sinal de menos negativa. Então, olha, sujeito, my was or were, mais o not na negativa, se tiver na negativa, mais o verbo principal com ing, tá? Então, olha o exemplo. A gente pode pegar esse mesmo exemplo aqui, ó. She was not cooking all morning, tá? E a gente tem que acrescentar um not depois do was, né? Então, olha o exemplo que a atividade trouxe. She was not sleeping when he came home. Ela não acordou quando ele chegou em casa, né? Então, ela não estava acordando.
Ela não estava passado acordando, que é contínuos, quando ele chegou em casa. Was, were. Mais sujeito, mais verbo acrescentado com ing. Agora é pergunta. Pergunta, vocês precisam trocar o verbo auxiliar colocando ele no início da frase. Tá? Trocar o verbo auxiliar pelo sujeito. O sujeito vem depois. Qual que é o verbo auxiliar aí? O verbo to be no passado, que é was ou were. Então, primeiro eu preciso colocar, né? Was ou were, depois o sujeito, depois o verbo principal mais o ing e o ponto de interrogação, que eu não posso esquecer, porque está no interrogativa, né? Então, she não é was? Então vamos lá. Was she sleeping when he came home? Was she sleeping when he came home? Ela estava acordando quando ele chegou em casa? Então é uma pergunta, né? Então, olha, sleeping, acordando, tá? Tá no negativo. Se fosse em vez de ela, e se fosse nós, seria where. Were we sleeping when he came home? Tá? Se fosse we, nós, aí é where. Então vamos às atividades. English exercise. Number one. Se você não tiver entendido, pessoal, volte um pouco o vídeo e assista novamente, tá? Pra entender. A gente não assiste a explicação só uma vez. Quanto mais vezes a gente assistir, melhor, mais a gente aprende. A seguir, temos uma crônica com estrutura composicional fora de ordem. Faça a leitura dos trechos e enumere colocando os fatos na sequência correta para construir o sentido global do texto. O que é pedido na número 1? A número 1, ela está pedindo para vocês colocarem em ordem que isso daqui é um texto, tá? É uma pequena crônica, né? Então vocês têm que colocar em ordem de acordo com os fatos. Essa atividade são vocês que vão fazer, né? Eu vou ajudar vocês aqui, eu vou traduzir junto com vocês e vocês que vão colocar em ordem. Então vamos lá, tradução. Primeiro, prestem bastante atenção na tradução, porque nem quem não pegar tem que traduzir com dicionário na internet. The man was traveling to Trinidad and other police officers arrested him because he was driving so fast. O homem estava viajando para a Trindade e outros oficiais de polícia, né, arrastaram ele e pararam ele porque ele estava dirigindo rápido. Depois, the man walked up to the teller and helped up a gun for everybody, né? O homem caminhou, né, e ajudou todos os dias, tá? O homem caminhava, né, para cima e para conversar e ajudar um cara, um sujeito todos os dias. Quando as pessoas no banco disseram um cara, ele entendeu que era um. Ele entendeu que era um tiro. Pera só um pouquinho, galera. Meu áudio tá falhando aqui na gravação.
Som tá saindo agora, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, né? Agora que funcionou. Então tá. Vamos continuar. Olha, o homem caminhava, né, para o caixa para ajudar, né? E com uma arma todos os dias. Gun é arma, tá? Corrigindo aqui. Eu tinha falado pra vocês errado, né? Então, arma, todos os dias. Quando as pessoas no banco viram a arma, eles entenderam que ele era um ladrão, tá? Porque ele estava armado, né? Então, while everyone was screaming, the secret guard tried to make them silent and calm. Enquanto cada um estava espantado, com medo, o guardinha, o segurança, né, o guarda de segurança, tentou fazer todos se acalmarem, ficarem em silêncio. However, everyone was running towards the door. Contudo, né, cada um ia saindo para a porta, tá? Devagar iam saindo do banco, fugindo de medo, de espanto. The robbery, tá? After taking the money, the chief walked out the door and nobody was injured. After 5 minutes later, the police came to the bank, but it was late. Depois de pegar o dinheiro, né, o ladrão caminhou para fora da sala e ninguém estava espantado mais, jurado. Depois 5 minutos depois, a polícia chegou no banco, né? Mas já era tarde, tá? Depois, it was very hot Tuesday afternoon, né? Isso aconteceu na terça de manhã, tá? Na terça à tarde. A man was wearing a heavy jacket. O homem estava vestindo uma jaqueta pesada, tá? Jeans and dark sunglasses. Um jeans, também um óculos escuro. When he walked into Itaúna Bank, at the corner of Araguaia Avenue in downtown. Quando ele entrou, caminhou para o Banco Itaúna, tá? Fica localizado na Avenida Araguaia, no centro da cidade, tá? Então, nervously, the bank teller gave the check for big bags, which were full of money. Com nervosismo, né? O banco, ele. Só um minutinho que eu me perdi aqui, galerinha. O banco deu ao ladrão, muito nervoso. O banco teve que entregar o ladrão, né? Com muitas. Entregou para o ladrão com grandes mochilas, tá? E todas essas mochilas com muito dinheiro, todas cheias de dinheiro. Então, olha, agora vocês têm que colocar em ordem nesse acontecimento, esse fato. Porque tem o fato do banco, do ladrão, né, que entrou para roubar o banco quando ele foi no caixa, tá? O que ele fez depois, quando ele saiu para fora, então tem as ações, tá? Aí vocês vão colocar em ordem. O que aconteceu primeiro? Né? É só voltar o vídeo, pegar as traduções que vocês vão ver o que aconteceu primeiro e colocar em ordem aqui. Pode escrever com o número, tá? Quais desses acontecimentos aqui aconteceu primeiro? Então vocês vão colocar um número. Número 2. O gênero textual crônica é estruturado da seguinte forma: introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo assim, responda de acordo com a enumeração das respostas da questão 1. Quais números indicam a introdução? Quais números indicam o desenvolvimento? Quais números indicam a conclusão? Então, olha, baseado nisso daqui, né? Vocês enumeraram. Agora vocês vão colocar qual que é o número que é a introdução, qual que é o número que é o desenvolvimento, qual que é a conclusão, tá? Para isso tem que traduzir, né? Retire do texto uma frase que esteja no past continuous. Uma frase que está no passado e está acontecendo. Olha, was running, tá? Estava correndo, né? Está no past continuous. Was driving, está no past continuous. Só copiar a frase, tá? The man was traveling to Trindade. Traveling, was traveling. Tá no past contínuo, só copiar, tá? Tem mais, mas vocês vão escolher, né?
uma frase e copiar. Answer questions in English. Letter A. Was the man wearing a light jacket and a t-shirt? O que o homem estava vestindo, né? O que o homem estava usando? Uma jaqueta clara e uma camiseta? É o que tá perguntando. Será que era uma jaqueta clara? Uma jaqueta leve, né? Será que é uma jaqueta leve que ele estava usando e uma camiseta, t-shirt? Eu acho que não, nós falamos, né? O que ele estava usando aqui, ó. A man was wearing a heavy jacket. Então, um homem estava usando um heavy. Ó, heavy. O que é heavy? Pesado. Nossa, muito pesado. Então, ele estava usando uma jaqueta muito pesada, tá? Então, não é leve, né? Então, não é light jacket, tá? Então, não, né? Vocês podem, quem conseguir responder em inglês, pode responder em inglês, quem não pode responder em português, tranquilamente. Letra B. When did the people understand that the man was a chef? Quando as pessoas entenderam que o homem era um ladrão, né? Será que não foi quando eles viram a arma com ele? Aí vocês têm que olhar lá de novo no texto, tá? Nós falamos da tradução. Letra C. What did the bank teller give the chef? Tá? Né? O que o banco entregou ao ladrão? O que o caixa do banco deu ao ladrão, né? Que fala que deu as sacolas grandes para ele cheias de dinheiros, né? Então, que ele roubou. Então tá aqui no texto, tá? Só colocar lá, né? Aqui, ó. O caixa do banco deu ao ladrão, né, grandes sacolas, grandes mochilas, né, nas quais estavam cheias de dinheiro. What did the bank teller give the thief? O que o caixa do banco deu, né? O que o caixa do banco deu ao ladrão, tá? É o que a gente acabou de falar, né? Deu ao ladrão, né? O grande sacola cheio de dinheiro. É isso mesmo, nós já acabamos de falar. Então terminou a nossa atividade, pessoal. Finalizamos o bloco 4. Espero que vocês terminem ele aí e enviem foto para mim da atividade. Teve alguma dúvida? Volta o vídeo, tá? Que tem explicação e tradução. É só voltar que vai ajudar vocês a responder. Vocês vão conseguir responder muito fácil, né? Do you speak English? Yes, I do. Você fala inglês? Sim, eu falo. Isso daqui é apenas uma ilustração, tá? Uma gravurinha de duas pessoas conversando, né? Um perguntando se ele fala inglês e ele diz sim, eu falo. Então, é isso, tá? A nossa atividadezinha de hoje, né? Do bloco 4. Vocês irão fazer, tirar a foto e enviar pro teacher, tá? Eu fico aguardando a atividade de vocês. Tá ok? Tenham uma boa aula. Tchau, tchau. Tá? Nos vemos na próxima aula. See you!